Bom dia, boa tarde, boa noite, atmosfera fervente. E aí, meu povo, minha pova, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tô bom, espero que vocês também estejam. Galera, a gente vai começar assunto novo hoje, estudos amazônicos. Nós vamos falar sobre o processo republicano aqui no estado do Pará, como ele aconteceu, quem esteve envolvido, quais foram as consequências, enfim. Nós vamos falar sobre vários aspectos desse acontecimento bem importante na história, não do nosso estado apenas, mas do nosso país. E a gente vai ter um enfoque, obviamente, aqui no nosso estado, tá? Então, venha comigo, por favor, acompanhe. Mais uma vez, se tiver qualquer dúvida, pergunte que o tio tá doido para responder para vocês, tá bom? Então, forte abraço e até daqui a pouco. Acompanhe comigo. Ok, galera. Então, como eu disse, nós vamos falar sobre a formação da República no Pará, esse processo republicano que aconteceu aqui especificamente no nosso estado. A gente vai falar, já adiantando um pouquinho das coisas que a gente vai ver mais lá para frente, nós vamos falar sobre como a sociedade paraense, de modo geral, se comportou durante esse processo republicano aqui. A gente vai falar sobre o papel da imprensa, o papel das elites, o papel até das escolas, enfim. A gente vai falar principalmente sobre ideias, sobre ideologias que começam a surgir nesse período, sobre as consequências dessa troca de governo, quem ganhou, quem perdeu com isso, enfim. Vamos falar sobre muitas coisas, portanto, eu espero que vocês fiquem bem atentos, que vocês aproveitem bastante e que, por favor, não deixem essa dúvida para depois. Esse assunto é um pouquinho denso, não é que ele seja complicado, mas ele é um pouquinho longo. Então, se você de repente deixar de perguntar, deixar de tirar essa dúvida em algum momento, pode ser que lá na frente isso vá te atrapalhar, ok? Então, quando a gente fala da formação da República, a gente precisa, a primeira coisa, entender que existe um nome bonito, proclamação, mas na verdade foi um golpe, né? Foi um golpe militar. O governo brasileiro, antes dessa proclamação, antes desse golpe, era formado por império, né? O imperador brasileiro à época era o Dom Pedro II, e ele era um imperador que era muito querido por muita gente no Brasil, segundo os relatos históricos, né? Eu sou tão velho, eu sou velho, mas não tanto a ponto de estar lá. Mas o que se diz, o que tem registrado, é que ele era uma figura bem querida. No entanto, houve um golpe militar porque havia ali setores das Forças Armadas e também políticos que estavam descontentes com a sua posição no governo, se achavam, digamos assim, não tão prestigiados e acreditaram que uma mudança de governo, tirar o Dom Pedro II do poder e assumir, seria o resultado, seria mais vantajoso, não só para eles, mas para o país. Sendo assim, foi feito o golpe militar, foi dado um golpe militar. Para a gente diferenciar as coisas aqui, galera, eu já até ouvi falar que, na verdade, a troca da monarquia, né, do Império Brasileiro pela República foi uma revolução. Não foi, tá? Porque quando a gente fala em revolução, normalmente a gente fala de um movimento que é feito, que é liderado, que é, digamos assim, orquestrado, por assim dizer, pelas camadas mais baixas, seja pelo povão, ou seja até por funcionários do governo ou das Forças Armadas de baixo escalão, certo? Essas pessoas, quando elas tomam a frente e elas forçam uma mudança de governo, nesse caso a gente tem uma revolução. O golpe militar, ele se constatou como um golpe militar porque o responsável ou os responsáveis por ele foram os setores das altas patentes das Forças Armadas e também alguns políticos e pessoas muito influentes, muito importantes dentro do governo e da própria sociedade. Logo, nós não temos uma revolução, nós temos um golpe militar. Bom, explicado isso, a gente vai ver que alguns acontecimentos foram bem importantes, como a fundação do Clube Republicano, o papel da imprensa no Pará, a gente vai falar sobre isso mais lá para frente, foi fundamental, até porque hoje em dia a gente tem, por exemplo, as redes sociais para repercutir muita coisa, a época era a imprensa, tá? Então, dentre as principais ideias que a gente vai trabalhar nesse momento, nós vamos ter algumas muito repetidas. Olha, eu vou logo adiantar uma coisa, vocês vão perceber que nós vamos falar muito, muito e muitas vezes sobre algumas ideias, porque elas eram muito mesmo assim, sabe, aplicadas com intensidade naquele momento. Ideias que vão falar sobre modernidade, sobre progresso, sobre ordem, sobre evolução, sobre modernidade principalmente, tá? E sempre elas vão estar pautadas na seguinte questão:
A monarquia representava tudo que era antigo, retrógrado, ultrapassado, enquanto que a república significava o novo, o moderno, sabe, o futurista, significava praticamente uma luta do bem contra o mal, sendo que a república significava o bem e a monarquia significava o mal. Claro que isso aos olhos dos republicanos. Os monarquistas achavam exatamente o contrário, mas a gente vai já ver como se dava essa briga entre eles. Então, olha, esse trecho é bem importante, olha. Era preciso assegurar a legitimidade do regime e cumprir a promessa, isto é, encarnar a ideia de república, que significava a construção de um novo Estado e de sua articulação com a polis, que seria a cidade, e o demos, a população, ou seja, a reorganização do espaço público. Logo no começo, as pessoas eram incentivadas a acreditar que com a proclamação da República, com a instalação de uma República, a população teria voz, a população teria mais condições de se manifestar e de ser ouvida, já que numa monarquia, o rei, nesse caso o imperador, ele governa e o que ele decide está decidido e ponto. Muita gente entrou nessa onda e começou a achar que a República seria de fato uma boa. Infelizmente se enganaram porque eles perceberam que, na verdade, mudaram os nomes, mudaram a forma de governar ali em sua essência, porém, a participação do povo continuou limitada a zero ou algo muito próximo de zero. Portanto, quem acreditou nisso naquela época, né, sobretudo as camadas mais baixas da população, acabou infelizmente se decepcionando. Então, essa aqui é uma imagem bem famosa, é um quadro do Benedito Calixto, de 1893, que mostra como foi a proclamação da República. Garanto para vocês que, na verdade, muitos desses quadros que a gente vê, de momentos históricos, não só do Brasil, da humanidade, eles são quase sempre romantizados, ou seja, eles são pintados de uma forma heróica, de uma forma que, sabe, faz com que os personagens sejam elevados quase que à categoria de heróis. No entanto, dificilmente foi desse jeito que está aqui, tá? Normalmente as coisas costumam ser bem diferente mesmo do que é retratado. Só que, como a gente vai ver daqui a pouco, a formação da República ela também é baseada na criação de mitos, de heróis, na criação de símbolos. Então, essa imagem, esse quadro, ele também vem reforçar essa ideia de novo governo, essa ideia de algo novo, moderno, algo que vai melhorar a vida de todo mundo. Como nós sabemos, não foi bem assim. Agora a gente vai entrar aqui em alguns detalhes que a gente precisa saber. Tudo bem que a gente está falando de república no Brasil e principalmente a república aqui no Pará, como foi que ela aconteceu. Só que a gente precisa primeiro entender algumas ideias que deram base para a formação da república no Brasil. E a formação da república no Brasil esteve muito pautada nos ideais da República Francesa, tá bom? Esse texto aqui do Geraldo Martins, ele explica muito bem que, na verdade, olha, os republicanos do Brasil estavam ali baseados nas coisas que aconteciam na França, na maneira como a República foi aplicada dentro do território francês. Porque quando a gente fala, opa, concluí o negócio aqui, sai daqui, enxerido, que ninguém te chamou. Foi mal. Quando a gente fala sobre a formação da República, existem vários, entre aspas, tipos de República, maneiras de a República ser instaurada, né? Temos romana, temos grega, enfim. A gente não vai entrar no mérito de falar de cada uma delas, porém, falar da República Francesa, a França, naquele momento, ela era um dos centros do mundo moderno. Era um local onde tinha várias ideias, como o iluminismo, sabe, estavam ali crescendo, ganhando forma, ganhando força, sabe, atraindo cada vez mais pessoas para essa ideologia. A gente não pode deixar de citar que a França é o berço da Revolução Francesa, obviamente, e lá muitas das ideias que regem leis de vários países surgiram a partir da Revolução Francesa. Então, obviamente que as ideias que surgiam na França naquele momento, ali, né, século XIX, elas foram muito, digamos, copiadas, adaptadas, elas de certa forma deram uma inspiração para a República Francesa aqui no Brasil. Sobretudo porque existiu uma questão na República Francesa, na Terceira República Francesa, né, que durou de 1870 a 1940, que era muito importante para dar base às ideias que viriam lá na frente. Se a gente está falando de modernidade, de avanço científico, da evolução do pensamento, do homem como um ser que busca o progresso, a separação da Igreja Católica e do Estado, a partir da Terceira República Francesa, é muito importante nesse processo.
Porque, como nós vamos ver, agora a ciência, a tecnologia, o pensamento humano, eles vão estar num momento de superar, por assim dizer, os dogmas e as instruções, por assim dizer, da Igreja Católica. Na Idade Média e antes disso, a Igreja Católica ela dominava o mundo e ela ditava as regras. Ela dizia, olha, isso é assim e acabou. Se você dissesse que não, era pecado, ia ser enforcado, ia para a fogueira, enfim. Agora, com a República Francesa, com essas ideias do iluminismo, há essa separação. E a Terceira República Francesa ela faz com que essa separação seja de fato ali irrevogável. Não tem como voltar atrás. Igreja cuida da igreja, Estado cuida do Estado. Ou seja, a questão da administração do país já não tem mais nada a ver com a igreja. E isso é muito importante para fortalecer essas ideias de república e fortalecer essas ideias de modernidade. Ok? Esse é um quadro muito famoso. Foi pintado pelo Eugène Delacroix. Meu francês está uma beleza, que mostra, digamos aqui, a Marianne, figura da Marianne, da República Francesa, né, com as tetas de fora. Cobre isso aqui, Marianne. Enfim, vou tirar que vocês são salientes. Liderando o povo francês, né, na luta pela liberdade, pela igualdade, pela fraternidade, que são os lemas da Revolução Francesa. E esse quadro, ele, mais uma vez, pintado com heroísmo. Eu duvido que foi assim, mas a gente sabe que a formação de mitos é muito importante nesse momento. Então, o Brasil estava praticamente fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V da República Francesa. O que era feito lá ia ser feito aqui, claro, guardando as devidas proporções, tá? Atentem para essa parte aqui, ó. A República, portanto, está atrelada à luz do progresso político e do progresso moral, que seria o positivismo. Este se diferenciando de uma monarquia retrógrada. Nesse sentido, ser republicano era sinônimo de ser civilizado, de estar apto à evolução. Como eu disse, nós vamos ver muito essa ideia ao longo do texto, tá bom? Então, se acostume com essa ideia. Mais do que se acostumar, fixem essa ideia na cabeça de vocês de como era feito o trabalho para você, de certa forma, conscientizar, mais que conscientizar, para que você pudesse colocar na cabeça da população que, olha, a república vai ser boa, a monarquia era ruim. Troca uma por outra que você vai ver que a vida vai melhorar. Mas, apesar disso não ser verdade, não totalmente, pelo menos, era importante que esse tipo de pensamento estivesse bem ali, penetrando bem fundo na cabeça das pessoas. Okay? Essa imagem aqui é da Declaração dos Direitos do Homem, que surgiu após a Revolução Francesa, e nessa declaração nós temos ali, digamos, uma pitada bem grande desse positivismo e do iluminismo, que a gente vai ver daqui a pouco do que se trata essas duas correntes de pensamento. Tá? Mais uma vez, ó, ser republicano, nesse ponto de vista, ele está em sintonia com as pulsações aceleradas de um tempo de transformações. Sim, mas era igualmente uma postura civilizacional, entendida a civilização como aquele estágio atingido pelo espírito humano em que as instituições políticas e as construções sociais, na forma de teologias iluministas, acenavam para a consumação da história e para a realização da liberdade. Gente, eu não vou nem repetir, porque eu falei que ia repetir muito, e só agora eu já falei 3 vezes, mas modernidade, iluminismo, ordem, progresso. Vocês acham que a inscrição na bandeira brasileira, ordem e progresso é à toa? Não é, cara. Isso aí é positivismo, é iluminismo puro, na sua essência. Essa frase, ela não foi colocada à toa. A gente podia colocar qualquer coisa lá. Podia colocar amor, podia colocar religião, podia colocar, sei lá, o que vocês entenderem, é nós na fita. Mano, não. Colocaram o quê? Ordem e progresso, porque essas eram as ideias que davam base a toda a sustentação iluminista e positivista. Portanto, isso não foi à toa. Quando a gente fala do iluminismo, já que a gente está falando tanto disso, bora entender um pouquinho do que se trata essa doutrina, essa corrente de pensamento. O iluminismo ele era antidogmático, ou seja, ele não dava a mesma atenção para as regras e dogmas da igreja que outras pessoas davam, porque os iluministas acreditavam que isso, de certa forma, limitava o pensamento, que isso fazia com que as pessoas aceitassem muito facilmente as coisas como eram, só porque, é assim porque Deus quer. Os iluministas acreditavam assim, não, é assim porque Deus quer, mais ou menos, vamos ver. Que existem razões que explicam, por exemplo, o céu ser azul, a água ser ora líquida, ora sólida, ora gasosa, enfim.
Existem situações. Então, a valorização da razão e a valorização da ciência é que vão fazer com que as pessoas consigam compreender melhor o porquê de certos acontecimentos, ok? Por exemplo, antigamente, quando a praga acontecia e matava toda a plantação, as pessoas acreditavam que é porque Deus está com raiva, é porque Deus nos castigou. E, na verdade, havia razões que diziam, olha, esse fungo aqui, ele se espalhou pela plantação e matou todas as plantas. Ou então, olha, o rio tá enchendo muito o seu nível porque tal lugar foi represado. Existem explicações e a ciência e a razão seriam as responsáveis por dar essa explicação para as pessoas. A crença nas leis naturais, ou seja, as leis da natureza, né? Anoitece por conta de alguns acontecimentos, o dia ele raia e surge, né? Ele amanhece por conta de tais acontecimentos baseados em leis naturais, tá? Crença nos direitos naturais, ou seja, ninguém nasce com privilégio, ninguém nasce tendo mais, pelo menos assim, era um pensamento iluminista. Você não nasce tendo privilégios a mais que o seu irmão só porque você, sabe, é de uma família rica e ele de família pobre. Os direitos naturais, eles são, digamos assim, absolutos. Eu tenho direito à vida, tanto quanto você que é rico, eu tenho direito a uma boa educação, tanto quanto você que é rico, eu tenho direitos exatamente iguais a vocês, porque nós somos seres humanos, nós somos seres naturais, nós somos pessoas que, sabe, nascemos iguais, logo, nossos direitos têm que ser iguais também. Nossos direitos naturais são iguais. Eles criticavam muito o absolutismo, e o absolutismo ele era, na verdade, aquela figura do rei que pode tudo e o rei manda em tudo. O rei ele dá a palavra final. Se o rei vê o sol e ele disser que o sol, na verdade, em verde e amarelo é azul, todo mundo tem que acreditar que é azul e repetir que é azul. Do contrário, vai para forca, vai se enforcar, vai morrer, enfim. Tá? O despotismo esclarecido também tem a ver com essa questão do absolutismo, porque no despotismo esclarecido era como se fosse assim. No absolutismo, o rei mandava em tudo e ele não dava ouvido a ninguém. No despotismo esclarecido, ele continuava mandando em tudo, só que ele fingia que ouvia as pessoas. Ele dizia: não, tudo bem, dessa vez eu não vou decidir sozinho. Eu quero ouvir o que vocês têm a dizer, eu quero ouvir o que vocês pensam. A partir do momento que ele ouvia, que ele sabia, ele dizia: tá bom, não, mas eu vou fazer o que eu quero porque é melhor. Então era meio que um faz de conta. Eles criticavam demais a Igreja Católica porque eles acreditavam que a Igreja Católica manipulava as pessoas, e naquela época era isso mesmo, certo? E que fique bem claro, gente, eu não estou fazendo críticas à Igreja Católica hoje, neste momento. O que eu estou dizendo é que a Igreja Católica, naquela época, naquele cenário, ela tinha um poder de influência muito grande mesmo nas pessoas, sabe? Aquilo que nós já falamos algumas vezes nas aulas presenciais, e saudade, que a Igreja Católica, algumas pessoas da Igreja Católica, por assim dizer, né, se utilizavam de algumas estratégias para ter na população um rebanho de fiéis. Ou seja, o medo de ir para o inferno. Então, se você não obedecer, se você não fizer isso que eu estou dizendo, eu padre, né, eu papa, eu cardeal, você vai para o inferno porque isso é pecado, eu sou um representante de Deus, logo você tem que me ouvir. E aí as pessoas acabavam se prestando a fazer coisas que eram absurdas, como dar boa parte da sua terra, da sua renda, da sua plantação, da criação de animais para a Igreja Católica. Acreditava em leis e teorias absurdas formuladas por pessoas que estavam preocupadas muito mais em defender a Igreja Católica do que defender a verdade. E a limitação do pensamento científico, uma série de questões, cara, que fazia com que os iluministas não suportassem a ideia de que a Igreja Católica pudesse fazer o que fazia. E para finalizar, eles defendiam a liberdade de pensamento, sobretudo, a liberdade de eu poder pensar e expressar aquilo que eu tenho vontade, certo? Esses eram alguns dos fundamentos básicos do iluminismo, certo? Fiquem atentos que a gente vai ter questão depois sobre isso, tá? Outra coisa que também era muito importante era a questão do positivismo. O positivismo foi criado por Augusto Comte, né? Nesse período que vocês estão vendo, e ele se propõe a ordenar as ciências experimentais, considerando-as modelo por excelência do conhecimento humano, em detrimento das especulações metafísicas ou teológicas. Isso é chamado de contismo. Explicando melhor, positivismo ele prega a ciência como um método a ser adotado em tudo, certo? Em tudo. Ele acredita que você só fazer as coisas ou deixar de fazer porque você acha que é pecado, porque você acha que é bom, ou tentar explicar as coisas apenas como
olha, é assim porque Deus quer e ponto, não servir. Então, o positivismo, ele prega essa questão científica de uma forma muito forte. Ele acredita que a ciência, ela tem que estar acima de praticamente tudo, inclusive da religião, né? Não se trata de estar acima de Deus, mas se trata de ter mais condições para que as coisas pudessem ser explicadas de forma convincente. Então, quando a gente fala de positivismo e quando a gente fala de iluminismo, nós vamos falar de questões científicas e morais também. Tá? Essa questão moral, essa questão de respeito da pessoa ser vista como um indivíduo respeitável é muito importante. Essas ideias deram base para essa república aqui no Brasil, ok? Vamos dar uma quando a gente fala da aplicação da República, aplicação não, desculpe, da instauração da República no Brasil, essa imagem aqui ela é cheia de simbolismo, né? Nós temos aqui, ó, à esquerda, a figura do Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente republicano, e aqui nós temos a figura da República, né? Aquela mesma figura que está, aquelas folhas de louro, né? Essa aqui é a mesma figura que está nas notas de real, né? Tudo bem, está um pouquinho diferente, mas a ideia é essa, né? De uma mulher com a República, a bandeira do Brasil nas mãos, aqui um escudo, a espada, e aqui esse cara entregando a coroa, ou seja, se colocando como se fosse a monarquia passando o poder para a República, a monarquia saindo de cena e a República entrando. Então, todas essas imagens desse período, elas carregam um simbolismo muito grande. Olha, essa estrelinha brilhante aqui em cima, iluminando, né, a ideia do iluminismo. Então, nada disso aqui é à toa. Tudo isso aqui é bem pensado, tudo tem um propósito, tá? Glória à Pátria, honra aos heróis do dia 15 de novembro de 1889. Isso é uma homenagem da Revista Ilustrada, e essa revista ela teve um trabalho muito importante nessa consolidação das ideias republicanas aqui no Brasil. Essa frase eu achei bem interessante. Todo sistema de dominação, para sobreviver, terá de desenvolver uma base de qualquer legitimidade, ainda que seja a apatia dos cidadãos. Galera, assim, ah, existem algumas. A República ela foi instaurada, ela foi proclamada, foi dado o golpe militar, enfim, a República surgiu no Brasil do nada, assim, sabe? Tipo aquele meme, do nada, velho. Porque foi um processo muito rápido. Tudo bem que já havia muita gente descontente no Brasil com os rumos que o país estava tomando, com a questão da monarquia, sobretudo descontente por estar fora do processo de tomada de decisão, ou seja, por não serem pessoas que realmente seriam as que decidiam, já que o poder estava na mão do imperador Dom Pedro II. E essas pessoas começaram então a se articular, começaram a conversar, a tramar a aplicação do golpe. Só que ele aconteceu de uma forma muito rápida. Antes do golpe de 1889, né, nós tivemos uma proclamação da República no Recife, em 1817, né, durante a Revolução Pernambucana. Só que essa proclamação ela foi bem rápida, né, aqui é a bandeira de Pernambuco, porque as tropas imperiais rapidamente conseguiram abafar isso daqui e não deixaram que esse golpe se consolidasse. No entanto, mais lá para frente, não teve jeito, certo? E a gente vai falar desses acontecimentos a partir das óticas da imprensa. A imprensa teve um papel fundamental nisso aí, porque os jornais eles trabalhavam tanto a favor do governo quanto contra o governo. Ou seja, haviam jornais que eles claramente tomavam uma linha de defender o governo, seja ele monarquista ou republicano, e havia outros que faziam exatamente o contrário, ataques. Se a gente for parar para pensar, tá bem parecido hoje em dia, né? Hoje em dia tá bem parecido. Nós temos emissoras que defendem este governo ou aquele e emissoras que atacam este ou aquele governo. A gente não vai entrar no mérito de dizer que emissoras iguais governos, porque, primeiro, a gente não está aqui para isso, e segundo, tá bem fácil de saber, né? Mas enfim, o ponto é que essa prática não é nova, né? Que a gente está vendo hoje. Ela já vem de muito tempo atrás e ela era bem presente aqui. Aqui, ó, lembra que eu falei? Esse quadro aqui, essa imagem ela não está muito nítida, mas não é difícil de achar na internet. Aqui nós temos a proclamação, a declaração de independência do Brasil, Dom Pedro, as marchas do Rio Piranga, lá atrás, né, gritando independência, morte, parada, aquelas coisas todas. Provavelmente não foi assim, e aqui a imagem que nós vimos mais acima, antes da proclamação da República. Também duvido que tenha sido assim. No entanto, marca essa troca, né? Império sai de cena, República, agora é quem dá as cartas.
E quando eu falei da apatia dos cidadãos, é porque assim, a proclamação ela foi tão rápida, ela foi tão imediata, que as pessoas, tipo, oi, como assim? Era monarquia, agora é república. Como é que é? De que forma isso afeta a minha vida? Como é que, sabe? Parece aquele meme, eu não sei onde é que eu estou sem saber onde é que eu estou. Será que eu estou na Lagoinha? Será que eu estou na República? Será que eu estou no Império? Quem manda é Dom Pedro? Quem manda é Deodoro? Eu estou sem saber onde é que eu estou. Enfim, ah, então quando a gente fala nessa apatia dos cidadãos, muita gente sequer estava entendendo o que estava acontecendo. As pessoas, tipo, estavam pegando o bonde andando, e isso foi um fator até importante para que a República conseguisse se consolidar. Quantas pessoas se deram conta do que estava acontecendo? Tipo, já era, sabe? Já, o Dom Pedro já tinha sido mandado embora para a França com a família real todinha, e as pessoas ficaram, ó, o Dom Pedro foi embora. Quem é que vai mandar? É o Deodoro? Tá bom. É, não tem jeito. Então, essa apatia, essa patetice, por assim dizer, da população foi muito importante, tá? Porque a partir disso eles começaram a legitimar, começaram sabe, colocar uma propaganda republicana muito forte na imprensa para que as pessoas comprassem essa ideia, beleza? Agora a gente vai ver um pouquinho de como essa república foi instaurada aqui no Pará, tá? Eu só não sei se a gente vai ver isso hoje ou se a gente vai ver isso só semana que vem, tá? Porque a partir de agora, isso tudo que eu falei, na verdade, foi só para, de certa forma, dar uma embasada. A gente não vai entrar no assunto assim do nada, porque vocês precisam entender como as coisas aconteceram, por que aconteceram, qual era o cenário que nós tínhamos no Brasil e no mundo, o famoso contexto histórico. Portanto, talvez isso aqui fique para depois, até porque nós já temos aqui 26 minutos de vídeo. Eu acho que já tá bom. A gente vai começar a falar sobre a República Paraense. República Paraense não. A gente vai começar a falar como esse processo de instauração da República no Pará aconteceu a partir da semana que vem. Mas pelo menos por agora, fique com essas ideias aqui fixas na mente de vocês. A gente tem uma espécie de Ctrl-C, Ctrl-V, dois ideais republicanos da França aplicados aqui no Brasil. Esses ideais eles são baseados em ideias iluministas e positivistas. Esses ideais eles trazem a monarquia como algo retrógrado, atrasado, algo ultrapassado, antigo, e a república se representaria o novo, o moderno, a ciência como base da evolução moral, da evolução científica, da evolução humana, da evolução do país de modo geral, certo? Então, essas ideias é que vão pautar a República aqui no Brasil e, obviamente, aqui no Pará também, tá bom? Essa parte a gente fica para a semana que vem, teremos uma pequena atividade, espero que vocês façam, e a gente vai corrigir isso ainda hoje no grupo, tá bom? Portanto, mais uma vez, galera, fiquem com Deus, muita saudade de vocês, tá? Espero que a gente se veja em breve, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. Now the world